O Campeonato Brasileiro estará de volta no próximo final de semana. Nós temos neste momento o Flamengo como líder do campeonato com 42 pontos, o Palmeiras tem 39 e o Santos agora tem 37 pontos. Então a gente separou os próximos jogos desses três times para que o Zinho, o PVC, o Sormani possam fazer uma análise e a gente sentir se de repente vamos ter mudança na tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, coloca na tela então os próximos jogos. O Cruzeiro vai encarar o Flamengo, esse é o próximo jogo do Flamengo. Esse jogo acontecendo no Mineirão no próximo sábado às 5 horas da tarde. Depois o Flamengo joga duas em casa, Inter e São Paulo. Aí a gente tem o jogo pela Libertadores. No dia 2, não tem a menor dúvida, a melhor transmissão aqui no Fox Sports, que é a casa da Libertadores, Grêmio e Flamengo. Aí volta, com relação ao Campeonato Brasileiro, vai até Chapecó jogar contra a Chapecoense. Você vê ali, ó, pelas datas, que a gente vai começar a ter jogo agora domingo, quarta. Essa é uma diferença. Vamos lá, vamos analisar os jogos agora do Palmeiras. Palmeiras que é o vice-líder no Campeonato Brasileiro. Vai até a Fortaleza, você viu aí, sem o Dudu, encarar o time do Fortaleza, o jogo no Castelão. Depois joga em casa contra o CSA. Depois sai para jogar contra o Internacional no dia 29. Aí pega o Atlético Mineiro no dia 5 do próximo mês em casa e vai jogar contra o Santos. O CSA é Pacaembu. O CSA é Pacaembu, tá certo. O CSA, esse jogo vai ser no Pacaembu, não no Allianz Parque, como a gente tem ali, porque o Allianz Parque tem show. E aí joga contra o Santos na Vila Belmiro no dia 9. O torcedor do Palmeiras diz que tem espetáculo musical no Allianz Parque, então tem show no Pacaembu. Tá certo. A gente vai ver. Depende. Né? A gente vai ver agora os jogos do Santos, que é o terceiro colocado no campeonato. Pedreira. Pega o Grêmio na Vila Belmiro, depois vai ao Maracanã jogar contra o Fluminense, joga contra o CSA na Vila Belmiro, joga contra o Vasco em São Januário e em casa contra a equipe do Palmeiras. Zinho, parada dura para o Flamengo, para o líder do campeonato, já que tem um jogo aí encavalado decisivo da Libertadores. E o Palmeiras sem o Dudu contra o Fortaleza lá no Castelão. Alguns pontos, né? Aquilo que você falou, vai começar a ter jogo do Campeonato Brasileiro também no meio de semana. E quando não tem, o Flamengo vai jogar, que é a Libertadores. Então o Flamengo tem uma sequência direta agora de o que está tendo de final de semana, meio de semana. Final de semana, meio de semana. Isso traz um desgaste. Na tabela, são jogos difíceis, mas a maioria é no Maracanã. Vai pegar o Cruzeiro fora. Eu te digo. Depois é Inter e São Paulo em casa. São Paulo, e o Grêmio fora da Libertadores. E tem mais um do Brasileiro. Chapecoense, eu acho. Chapecoense que joga fora. Então, o momento do Cruzeiro e da Chapecoense não é o melhor. Então, são jogos que o Flamengo tem condições de vencer fora. E os jogos pesados, tirando da Libertadores, São Paulo e Inter, é no Maracanã. Onde o Flamengo não perdeu nenhum ponto. 100% de aproveitamento. Então, vendo o momento que o Flamengo vive, é uma tabela difícil? Mas os jogos mais pesados, na minha opinião, tirando da Libertadores, no Brasileiro, é em casa. Acho a tabela do Palmeiras mais complicada. Você acha a tabela do Palmeiras mais complicada? Ele joga mais fora. Os jogos que ele joga, ele tem um jogo em casa que ele tem que matar, que é o jogo do CSA. A gente vai colocar para você fazer essa análise aí, ó. Se você for ver, Fortaleza fora, esse primeiro jogo já é um jogo duríssimo. O Fortaleza lá é forte. Sem Dudu. E não tem o Dudu. O CSA em casa, teoricamente, seria... Mas o CSA tá surpreendendo. Mas o CSA vai ser no Pacaembu. Mas é em São Paulo, é em casa. O Palmeiras é o favoritaço. Mas aí pega um Inter... que eu não sei como. O Inter já sem Copa do Brasil, já limpo. Sem Copa do Brasil e o Inter ganhou a Copa do Brasil, relaxa. Já estou na Libertadores. Não ganhei a Copa do Brasil, tem que ir a 1000%. Ali o Galo já vai ter acabado. Não, o Galo vai estar no meio da confusão. Mas aí o Atlético Mineiro é aquela coisa que eu também... É um jogo pesado, grande, mas é em casa. Mas o Santos é na Vila e o Santos brigando também por título. Acho...
olhando assim rápido, acho uma tabela mais forte pelos jogos fora de casa do Palmeiras ser com times como Internacional e Santos, principalmente. Sormani, a sua análise com relação aos 3 que estão na ponta da tabela? Eu acho que a tabela do Santos é muito difícil. A do Santos? Eu acho. Não dá pra gente relembrar a tabela do Santos aí, de colocar na tela? Eu acho o Josinho coloca o Palmeiras, o Sormani coloca o Santos. Não, o Santos você vai colocar o Flamengo. Dá uma olhada, ó, o Santos faz 3 jogos em casa, é verdade. Mas ele pega o Grêmio. Sim. O Grêmio. Em casa. O Grêmio ainda não está disputando ainda E está querendo Está em ficar... 8º lugar no campeonato. E está um no jogo 8º. duro. 4 pontos da Libertadores. Exatamente. E ele não vai desperdiçar o brasileiro nesse caso. Ó, é um jogo muito Mas difícil. é melhor você pegar o Grêmio em casa ou o Inter fora? Então, eu acho que é difícil, qualquer um dos dois é difícil. É duro, entendeu? mas o Santos joga em casa. Sim, mas o Palmeiras, eu acho que ele tem mais recursos humanos do que o Santos. Então, o Santos pega um Grêmio em casa... Mais recursos humanos e humanos. E humano, Não, mas vamos lá. Eu acho muito complicado. O Fluminense fora... Maracanã. Esse é o jogo, o Fluminense não vem se recuperando, é verdade. Mas é um jogo, para quem quer ganhar o título, esse não é um jogo... Aí pega o CSA em casa, mas depois ele pega um Vasco em São Januário, com o Luxemburgo. O Vasco está se ajeitando. Sim. Vai ser um jogo muito complicado e recebe o Palmeiras. Esse jogo aí, pra mim, é decisivo. Eu acho que esses próximos 5 jogos do Santos vão dizer pra mim se o Santos vai brigar pelo título ou não. Você não tá muito otimista com relação a isso? Não tô. Eu acho que o Santos briga pelo título. Eu não tô. E esse jogo do Palmeiras, pra mim, é fundamental. O Santos, dos últimos 6 jogos, o Santos só ganhou 1. Só ganhou 1. Se ele quiser fazer alguma coisa nesse segundo turno, ele obrigatoriamente já tem que ganhar esse jogo aí. Porque ganha esse jogo do Grêmio, já dá moral. Sim. Não, sem dúvida. Já dá moral. Opa, eu ganhei do Grêmio, não ganhei de qualquer time. Eu ganhei do melhor time do Brasil nos últimos anos. Então já dá uma moral. Aí você recebe o CSA. Opa, tem que matar. Não pode ser que nem o Fortaleza. Exatamente. Né? Tá ganhando de 3-0. Não, você acha que sai contra o Fluminense depois? Não, é o CSA. É o CSA. Depois sai Fluminense. Depois sai contra o Fluminense. Fluminense e Vasco, não é isso? Isso. Sai os dois. É Fluminense, aí depois é outro em Grêmio, casa. Fluminense e CSA. Grêmio, Fluminense e CSA, é isso aí. Grêmio em casa, Fluminense fora, CSA. Exatamente. Se ganha do Grêmio, já dá aquela robustecida. Você vem pra jogar com o Fluminense. Ganha do Fluminense, por exemplo. Pega um CSA, faz 9 pontos em 3 jogos. Aí você na briga. Você vai jogar com o Vasco, você joga, né? Aí você tem um Palmeiras. Se você chegar no jogo contra o Palmeiras com uma boa pontuação nesse início do segundo turno... 10 pontos. Bacana. Bacana. Mas eu acho que esse início aí, pra mim, vai dizer se o Santos pode oscilar como oscilou. O Zinho colocou o Palmeiras. O Sormani colocou o Santos. Você acha a tabela Você vai desempatar ou vai empatar geral, PVC? É mesmo? Eu acho. A tabela Você quer rever alguma? Não. A tabela do Flamengo só não é mais difícil porque o Flamengo tá jogando mais. Porque se você pensar, vai pegar Cruzeiro fora. Vamos colocar o Flamengo Cruzeiro então, fora, Inter em casa, São Paulo em casa, mesmo sendo em casa, Inter e São Paulo. É que a gente tá olhando pro Flamengo hoje. Eu coloquei a do Palmeiras mais difícil. Eu coloco a do Flamengo, eu tô com o PVC. Eu coloquei a do Palmeiras mais difícil porque ele joga mais fora de casa. Vamos ver a do Flamengo de novo? O Flamengo tem jogos. O Flamengo tem... É que aí o Grêmio tem o jogo da Libertadores, né? No meio disso. Tem que tirar isso. Tem que tirar esse jogo e ver o que vem depois a Chapecoense. Eu já vou ver pra vocês agora, aqui. eu acho esse início mais difícil do Flamengo pelos adversários. É que o Flamengo está tornando tudo mais fácil. Exatamente, concordo com você. Esse que é o grande ponto. É só clássico ali, né? O que tem que acontecer? O Palmeiras tem 2 jogos simples, Fortaleza e CSA? Não. O Fortaleza perdeu jogos para times grandes lá, né? Fortaleza perdeu para o São Paulo, Fortaleza perdeu para o Corinthians, Fortaleza perdeu para o Depois da Chapecoense, o Flamengo joga contra o Galo no Maracanã. No Maracanã. Olha, tudo clássico. Mas é o que o PVC falou. O Flamengo está tornando esses jogos fáceis, porque está jogando muita bola. Eu acho que a melhor definição, eu nunca gosto de dizer, na verdade nem de ouvir, mas isso é o problema de cada um. O time já é campeão. Eu nunca acho que o time já é campeão. Mas o que eu tenho dito, que é o que eu acho, se o Flamengo jogar nesse nível, ele vai ser campeão. Mas você falou uma coisa importante o dia, PVC, eu estava ouvindo, acho que foi no expediente. Ou foi na última palavra, não me lembro.
é difícil você manter esse nível até o final do campeonato. Sim. Vai chegar uma hora... 19 jogos. Vai chegar uma hora que vai ser natural isso. O Flamengo vai dar uma caída. São 22 jogos. São 22 jogos. 19 mais 3, então. Em 79 dias. Se chegar na decisão. Em 79 dias são 22 jogos. Alguém já me ouviu dizer isso, mas enfim. Eu já ouvi. Que eu achei essa conta deliciosa. São 22 jogos em 79 dias para ser campeão brasileiro e da Libertadores. O que só o Santos de Pelé conseguiu quando o Santos de Pelé, na última vez, em 63, jogou 4 jogos de Taça Brasil e 4 jogos de Libertadores, porque ele já era o campeão anterior e chegou nas semifinais nas 2 competições. O que tem de mais parecido, portanto? Não é o Santos do Pelé, é o Flamengo do Zico, que venceu no mesmo semestre o Campeonato Carioca e a Libertadores. Era o Campeonato Carioca. Sim, você jogava contra o Olaria, você jogava contra o Bangu, você jogava contra o Botafogo, que estava 13 anos sem ganhar o título. Mas o Campeonato Estadual tinha uma relevância diferente de hoje. Não tem a menor dúvida disso. Naquele ano de 81... Era mais difícil. Naquele ano de 81, o Flamengo jogou 22 partidas em 79 dias. É exatamente a mesma conta. 22 jogos. Como é que foram, né? Esses 20? Foram 2 empates, 4 derrotas. 6. Ganhou e 16 vitórias. 16 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. As derrotas. Belo aproveitamento. 2 derrotas pro Vasco. Mas você coloca uma coisa que é importante, PVC. Embora o campeonato regional naquela época. Ganhou a Libertadores e o Mundial. O Mundial foi o 22º jogo. Embora o campeonato regional naquela época, no caso aí o Carioca, fosse muito mais complicado do que é hoje, teoricamente você teve 4 clássicos. Agora não. Sim. Agora tem muito mais. Exatamente. 4 clássicos você tem só nessa começo aqui, você já tem 4 clássicos. Só ali. Esse número que eu coloquei aqui, ele não é para significar alguma coisa, ele é uma curiosidade. É sim, claro. É uma curiosidade, é uma graça. É incrível que seja o mesmo número. É uma coincidência. E a gente colocou isso porque a gente acredita, a produção, tudo, a gente acredita que nessas próximas 5 rodadas a gente tem uma visão bem clara do que pode acontecer até o final do Campeonato Brasileiro, tirando até a Libertadores.